Muito bem, meus queridos, nós estamos aqui no nosso segundo domingo desta série. Deus procura adoradores que o adorem em espírito e verdade, né? Na verdade, são vários pontos que nós colocamos aqui para os irmãos. Deus procura adoradores que o adorem com integridade, falamos domingo passado, que o adorem com fidelidade, vamos falar hoje. Possivelmente eu vou ainda mexer um pouco, vai ter um pregador visitante ao longo aqui desses próximos domingos, mas teremos esses 5 pontos, né? Em comunidade, com exclusividade e com generosidade. Deus está realmente atrás de adoradores. Isso é um princípio bíblico, trabalhamos muito isso no domingo passado. Com a graça de Deus, vamos dar sequência ainda hoje, meus queridos. Então, no domingo passado, os irmãos se lembram, nós falamos essa passagem, João capítulo 4, verso 1 a 30, que é a história daquela mulher samaritana. Aquela mulher samaritana que teve um encontro com Jesus, e em Samaria, contextualizamos, vimos o que está acontecendo. Lindo ver ali como que Deus procura adoradores. É a iniciativa dele, ele que vai ao encontro daquela mulher. É ele que começa um relacionamento com ela. Eu acho lindo porque a Bíblia toda é isso. A gente vê quando o homem decide se afastar de Deus, deixar de ser um adorador verdadeiro. Nós vimos lá que Deus foi atrás dos nossos primeiros pais. Quando ele vem atrás de Adão e fala, Adão, onde estás? É Deus vindo atrás do homem. Deus procurando adoradores, né? Então, eu creio que essa frase de Jesus, Deus procura adoradores que o adorem em espírito, sintetiza toda a vida de uma igreja. Há muita igreja preocupada em como se deve adorar a Deus, faz congressos, seminários, tudo em torno da adoração. Mas esquece de um princípio, nós precisamos ter adoradores para adorar a Deus. São duas coisas inseparáveis. Deus procura adoradores. Eu acho que são duas coisas inseparáveis. A igreja não está nem aí preocupadas com o culto, como é que se oferece o culto, se Deus está recebendo ou não. Nosso negócio é chamar mais adoradores. E a gente cai no outro extremo. Igreja que tem multidões, mas que não sabe nem o que estão fazendo ali, e nem Deus está ali. Que às vezes não está se oferecendo algo que realmente agrade o nosso Deus. Essas duas coisas estão sintetizadas aqui em João 4. Deus vem ao nosso encontro. Deus chega para Jesus vem atrás daquela mulher, aquela mulher estava lá pegando água, meio-dia, afastada, sozinha, nenhuma mulher ia sozinha, era uma mulher que tinha uma vida promíscua, né? Nós vimos claramente isso. Primeira coisa que Jesus faz, ele entra num relacionamento em coisas cotidianas, ele pede água para ela. Depois ele vai entrar na vida dela, e depois ele vai dizer que ele é o Messias. Ele não começou chegando para ela dizendo assim, eu sou o Messias. Ela levou um susto, cair no poço. Ele chegou no social, ele perguntou para ela, pediu para ela, dá-me de beber. E ela então, mas você é homem pedindo para mim de beber? Eu sou samaritano, você é judia. E ali Jesus começa a travar um relacionamento, uma conversa com ela, um diálogo. De repente ele entra no ponto, vai chamar o teu marido. E ela diz, eu não tenho marido. Aí Jesus, bem disseste, você é uma mulher muito sincera, assim que eu gosto. Porque você já teve 5 e o que você vive hoje não é teu marido. E ali ele começa a fazer uma obra na vida daquela mulher e depois no final ele se identifica realmente como o Messias. E mostra que Deus está à procura de adoradores que o adorem em espírito e verdade. Adoração com integridade aqui, naqueles 2 aspectos. Integridade com espírito, ali com coração, com fervor, com amor, com alegria. Os samaritanos eram bons nisso, mas não entendiam nada da Bíblia, não conheciam nada, não ofereciam a Deus o que ele queria. Eles tinham muito fervor, mas estavam longe. Tanto que Jesus chegou a dizer para ela, vós adorais o que não conheceis. Eles nem conheciam a Deus porque não tinham as Escrituras, eles negavam toda a Bíblia, não conheciam, não estudavam a Bíblia. E queriam ser adoradores sem conhecer a Bíblia, isso é impossível. Aí eles dizem assim, Deus procura adoradores que adorem em espírito. Sim, é preciso desse fervor dos samaritanos, mas em espírito e em verdade. Aí ele vai para o outro lado. Os judeus eram bons de Bíblia, conheciam tudo a Bíblia. Só que Jesus mesmo disse, os profetas disseram durante milhares de anos, Jesus olhou para os judeus e falou assim, vocês me adoram com os lábios, conheciam a Bíblia, repetiam, decoravam tudo, mas o coração está longe de mim. E Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade, com essas duas coisas. Deus vem ao encontro, busca, Deus coloca essa necessidade de integridade na nossa adoração inteira, com coração, com compromisso, com vida.
Deus quer adoradores compromissados, que tenham vida com Ele, que venham para adorar, que sirvam com alegria, que estejam presentes, assíduos, que ouçam, né, realmente e atentem para o chamado à adoração quando ele é feito, e são adoradores verdadeiros. Tá? E a gente está trabalhando para que todos nessa igreja se tornem verdadeiros adoradores. Nosso propósito é esse. Primeiro venha como está, gente. Não se preocupe não, porque Deus te chamou como você está. Ah, mas eu tenho que acertar isso na minha vida, mas não tem problema. Venha. E aí Deus vai fazer uma obra. Mas o nosso propósito é que você não se torne um eventual adorador, né? Que às vezes tem até o fervor, mas não tem o conhecimento. Às vezes tem algum conhecimento, mas não tem o fervor, não tem o compromisso. Não. Deus quer que você tenha todas essas coisas. Deus procura adoradores que o adorem com integridade. Mas hoje eu vou falar com vocês sobre a questão da fidelidade. Porque a primeira parte tem mais a ver com aquele que oferece o louvor, com o adorador. Essa segunda parte, apesar de ter um pouco a ver também com o adorador, evidentemente, mas tem muito mais a ver com aquele a quem nós adoramos. Aceitei o chamado que era adorar a Deus. Deixa eu falar uma coisa para você, tudo na vida existe um padrão. Quem trabalha em indústria, quem é engenheiro aqui, sabe. Por exemplo, essa semana mesmo eu estava conversando com uma pessoa que ele fez um produto, desenvolveu, criou, só que para ele vender esse produto para determinadas empresas, por exemplo, a Petrobras, não, para esse produto você vai precisar da certificação ISO. Você tem a certificação, eles não têm, então nem vai lá, porque eles não vão. Existe um padrão, uma ISO. E quem compra é que estabelece. Eu preciso disso, eu que estou comprando, eu que recebo, eu que... E é interessante que na adoração, vamos entender uma coisa, gente. Deus é o adorado. Adorar é oferecer algo para Ele. Você conhece profundamente a sua esposa, né? No dia do aniversário dela, você vai comprar aquela vassoura, não é verdade? Mas aquela bonita, assim, que tem uns pelos assim, fáceis, que você faz assim, né? Não é verdade? Você não, todo aniversário dela, você não dá uma vassoura para ela, né? O que vai acontecer se você der uma vassoura para ela? Você vai levar uma vassourada. Né? Você vai perder a esposa e vai ficar com a vassoura para varrer a casa, né? Gente, você quer agradar a sua esposa? Você tem que saber quem ela é, você tem que conviver com ela, você tem que saber os gostos dela, o que ela se agrada. Você fala assim, não, ela gosta de um jantar, vai levar ela para o jantar. Não, ela gosta de uma roupa assim, assim, assim. Não sei, cada esposa tem um gosto. Então, pode até ser que tem uma que gosta de vassoura, panela, né? Não, mas eu sempre ouvi falar que as mulheres não gostam. Isso é gosto. É interessante isso, né? Porque às vezes nós damos presente para as pessoas que nós gostamos muito. Eu já comprei muita coisa para dar de presente. Eu olhei e falei, gente, que legal. Nossa, eu preciso comprar isso, né? Mas comprar para mim não dá. Então eu vou comprar para dar para aquela pessoa. Aí eu chego lá, a pessoa olha para aquilo. Não tem nada a ver com a pessoa. Eu já comprei coisa para dar para minha esposa que foi para mim. Você comprar o seu gosto. Você queria isso na sua casa. Fala a verdade. Nós já compramos coisa. Ai, bem, eu pensei em você, bem. Desculpa, mas você comprou um negócio na hora errada, não tinha nada a ver, e não é o gosto dela, ela não recebeu aquilo, e no fim é para você. Não é verdade? Às vezes a gente faz isso. Fala, eu comprei aqui para você, você não usa. Se você me conhecesse melhor, fala a verdade, você me dá aquilo ali? Você acha que eu vou usar aquilo ali? Uma roupa que não tem nada a ver, a cor que ela mais odeia. Tudo tem o gosto, gente. Quem está casado aqui, eu estou usando a ilustração aqui, né? Quem está namorando vai aprendendo o gosto. Você quer agradar a namorada? Vai vendo o gosto dela. O que ela gosta, o que ela não gosta. A cor que ela mais gosta. Você quer agradar a pessoa. Gente, adoração. Nós queremos agradar a quem? Vamos, bem claro aqui para a gente. Quem que nós queremos agradar na adoração? Os visitantes, né? É para eles, o louvor não é para eles. Nós queremos agradar aqui o pastor, tem que fazer um negócio de acordo com o agrado, o gosto dele. Né? Quem que nós queremos agradar, gente? A Deus. Por isso que aqui nós vamos trabalhar com isso. Deus procura adoradores quando adora com fidelidade. Nós temos que ser fiel a Ele. O que Ele quer? Nós temos que perguntar para Ele. Eu quero prestar um culto ao Senhor. Eu tenho um monte de gosto meu, pessoal, você tem o seu, todo mundo tem um gosto aqui, ó. Entendeu? Se cada um de nós fosse um pastor, aqui eu vou te falar, cada um ia fazer a igreja do seu jeito. Ia pintar da cor que acha melhor, cada um tem o seu. Se você tivesse responsabilidades em algumas áreas, você vai fazer do seu jeito, você tem o seu gosto. Mas a grande pergunta é, a quem nós estamos agradando? Não adianta eu chegar com uma vassoura no dia do aniversário da minha esposa, que eu levava vassourado. E não adianta eu oferecer para Deus o que eu quiser. O problema é
que muitas vezes nós estamos muito preocupados com o culto que nos agrade. E é um problema esse. Porque a gente sai da igreja, não sei, não me agradou o culto. É estranho isso aí. Ou então fala assim, mas o culto foi muito bom. Mas bom por quê? A gente tem que observar isso aí. Eu creio sim, você vai ver nesse texto que nós vamos trabalhar, que quando nós entendemos a vontade de Deus, o que Ele quer, e nós estamos com o coração, o espírito em verdade, e ofertamos, Ele aceita o nosso culto, nós nos alegraremos sim. É um nível de alegria, de satisfação diferente. De simplesmente, naquele dia cantou a musiquinha que eu gosto, ou naquele culto aconteceu alguma coisa que, mais do que eu senti o arrepio. Não. Posso até falar, eu senti, mas eu senti que Deus aceitou o meu louvor. Sabe, nós somos chamados para ser adoradores, gente. Esse é o fim principal do homem. O fim principal do homem é esse. Nós somos criados para adorar, para glorificar a Deus. Nós somos feitos para isso. É o que nós mais fazemos e é a única coisa que nós vamos fazer eternamente. Deixa eu contar uma coisa para você. Se você não tiver prazer em louvar e adorar a Deus, deixa eu te contar uma coisa. O céu não é um lugar bom para você. Porque vai ser um tédio para você, filho. Tem outros lugares para você ir. Entendeu? Se você não tem prazer em adorar, você tem que rever a sua vida com Deus. Porque você vai passar a eternidade em adoração a Deus. Isso aí a gente tem que rever a nossa vida. E era coisa que nós deveríamos fazer da melhor maneira, com excelência. A gente repete, faz. Então, é muito importante esse ponto e esse assunto. Tá? Então nós vamos abrir lá em 2 Crônicas, tá? Vou pegar um do Antigo Testamento, nós vamos ter que fazer a separação, adoração, louvor no Antigo, no Novo, nós vamos trabalhar com isso aí tudo, mas vamos ver um exemplo, porque esse exemplo para mim é clássico. 2 capítulos aqui, o 28 e 29, você tem uma mudança radical no culto e no louvor e na adoração a Deus. Tá? Você tem 2 reis aqui, pai e filho. Você tem um rei chamado Acás. E você tem um rei, o filho, chamado Ezequias. Gente, é impressionante o que acontece aqui. É impressionante o que acontece nesses 2 capítulos. Eu não vou ler todo o capítulo, porque não dá, é muito longo. Mas eu convido você para sua casa, antes de dormir, leia esses 2 capítulos com muita calma. Você abriu aí, em 2 Crônicas, capítulo 29. Deixa eu te contar uma coisa que acontece aqui. Eu vou deixar aberto o meu texto aqui também. Tá? Em 2 Crônicas, capítulo 29, você tem aqui, quando Ezequias manda abrir o templo. Mas te falar uma coisa, você não vai entender o capítulo 29 se você não ler o 28. Você não vai entender nada. Então, antes de a gente ler qualquer coisa no 29, eu convido você, volta uma página, abre no capítulo 28, o reinado de Acás. Esse é o rei pai. Tá? Então, nós vamos ver o rei filho. O rei pai, o texto do capítulo 28 resume toda a vida dele. É uma síntese, tá? Lá nos livros de reis tem mais detalhes, mas aqui tem uma síntese. Vamos ler com calma um pouco do que está acontecendo aqui para você entender. Tinha Acás 20 anos de idade quando começou a reinar e reinou 16 anos em Jerusalém. E guarda isso aí, não fez o que era reto perante o Senhor, como Davi, seu pai. Andou nos caminhos dos reis de Israel e até fez imagens fundidas a Baalins. Também queimou incenso no vale do filho de Rinom e queimou seus próprios filhos, segundo as abominações dos gentios que o Senhor lançara de diante dos filhos de Israel. Também sacrificou e queimou incenso nos altos e nos outeiros, como também debaixo de toda árvore frondosa, pelo que o Senhor, seu Deus, o entregou nas mãos do rei dos Sírios, os quais o derrotaram e levaram dele em cativeiro. Né? E levaram dele em cativeiro uma grande multidão de presos, que trouxeram a Damasco. Também foi entregue nas mãos do rei de Israel, o qual lhe infligiu grande derrota. Até aqui, só para a gente entender. Então, veja bem, o rei, ele era o responsável por convocar o povo para a adoração. Era um atributo real. Tá? Eles estavam ali como embaixadores de Deus, e eles invocavam o povo, e eles tinham uma responsabilidade, tá? De invocar. Existiam também os sacerdotes, os levitas, que eram os técnicos no assunto. Vamos dizer, eles eram os teólogos, eles sabiam o que tinham que oferecer ou não a Deus. Só que de vez em quando, se você ler a história dos reis em 1º e 2º livro de reis, em 1ª e 2ª Crônicas, entende? São
verdadeiras crônicas, narrativas do que está acontecendo, tá? Você vai ver ali que de vez em quando tinha uns reis que eles se metiam, tá? Onde não eram chamados, eles não estavam credenciados para isso, eles tinham que convocar e deixar na mão dos sacerdotes e levitas. E de vez em quando tinha uns reis que se metiam a besta, desculpa falar, mas era isso que acontecia, e eles queriam fazer o que eles não eram chamados, e eles só faziam besteira. Então você vai ter várias passagens. Por exemplo, no ano da morte do rei Uzias, preguei aqui um tempo atrás, Só lhe deu glória, foi uma série que nós trabalhamos. Você vai ver a história do rei Uzias, foi uma besteira atrás da outra. Ele apareceu com fogo estranho, que entrou lá no lugar de sacerdote, quis sacrificar no lugar de sacerdote, tomou uma lepra na testa, se enrolou inteiro e morre. O trono ficou vazio, foi uma confusão. Leia esses livros, você vai entender quando o rei se mete a fazer o que não é chamado. Ele convocar, mas ele não era para mexer no culto. Nesse caso, esse rei, o que ele fez? Ele tomou a frente e não entendia nada do negócio e começou a mudar tudo. E ele não seguiu, diz aqui, né? Ele não foi bom. Ele não foi um bom rei nesse caso. Ele não foi um bom rei. É como se fosse um dono de uma empresa, vamos pensar aqui, um dono de uma empresa, que ele não entende nada de engenharia, e ele inventa de fazer um galpão, um negócio, por conta. Ele não tem nada de química, ele inventa de fazer um negócio sem chamar quem é técnico naquele negócio. Existem pessoas credenciadas, existem pessoas especializadas, entende? No culto tinha também os sacerdotes e os levitas. Só que o rei, eu mando, eu sou o rei, e ele ia lá e enviava os pés pelas mãos. Tá? É o mesmo que, por exemplo, se você chegar, e eu me lembro que eu trabalhei muito tempo no escritório de engenharia, e a gente via muitos casos, ficava sabendo de coisas assim que a gente não entendia, né? Uma vez estava tendo um trincamento num prédio trincando de cima a baixo, não sabia o que era, chamaram os engenheiros, fizeram inspeção, fizeram toda a revisão no projeto, na fundação, tudo certinho, o engenheiro que assinou, preocupado, o que eu fiz, onde eu errei, onde está o problema, porque quem assina embaixo aqui é responsabilizado, aí vocês sabem como que é aí, né? Então, aí rapaz, foram descobrir, examinaram os pilares, examinaram tudo, tiraram a amostra, fizeram tudo tinha que fazer, do solo, mas os trincos estão lá, o prédio vai cair, tem que resolver. De repente, um dos engenheiros falou assim, vamos lá no subsolo, vamos ver onde que está nascendo esse pilar aqui, vamos lá. Só que era a casa do caseiro lá. E a casa do caseiro, não sei se do zelador, né? Não é caseiro, o zelador do prédio. O zelador do prédio, sabe o que? Eles dão uma adaptação assim, sabe? Eles pegam lá um pedaço da garagem, dão uma adaptada lá, fecham umas paredes lá, põe um camarada para morar lá. Só que a sala dele tinha um pilar bem no meio, assim, ó. Bem no meio da sala dele tinha um pilar, assim, né? E ele colocava a televisão de um lado, o sofá do outro, e ficava vendo a televisão assim. E ele invocou aquele negócio, e ele começou devagarzinho com a talhadeira, tem que cortar o pilar. Começou a cortar o pilar. Ele tirou o pilar em cima, tirou o pilar embaixo, e arrancou, rapaz. Passou massa, pintou e ficou uma benção, ficou feliz da vida, sentava lá para assistir o negócio. O que está acontecendo? O prédio ia cair. O prédio ia cair, literalmente mesmo. Isso é fato, eu vi essa história aí, né? Então, o engenheiro chegou lá, olhava na planta, mas tinha um pilar aqui, ó. É para ter um pilar aqui. Cadê o pilar? E chamaram o zelador e falou, não, tinha, rapaz, no meio da minha sala, rapaz. Que coisa é essa? Tirei o pilar, entendeu? O prédio quase caiu. Então, você imagina, numa obra, o engenheiro faz tudo direitinho, ele é técnico, é responsabilizado no assunto. Aí o pedreiro fala assim, né, está por fora isso aqui, está por fora isso aqui, né? Ele pega e muda o pilar de lugar, vai cair o prédio. Só que quando o prédio cair, mata todo mundo, vive caindo prédio por aí, né? Aqui no Brasil não brinca não, entendeu? De vez em quando eles pegam areia lá do mar, com sal e corroem os ferros. Cara, você já viu essas coisas acontecer por aí, né? Quem que eles vão chamar? O pedreiro que mudou o negócio? O cara que é dono lá do caminhão que carregou a areia? Quem assinou, meu irmão? Tem gente que tem. O médico tem lá o médico é o quê? O CR o quê lá, o médico? CRM. Engenheiro tem o quê? O CREA, né? Cada um tem o seu negócio, gente. Cada um tem que saber o que está fazendo. Gente, parece que não. Adoração não é brincadeira, gente. Adoração é uma coisa muito séria. Eu estou aplicando aqui para a gente. Nós temos que entender do assunto. Não podemos fazer. Temos que entender. Tem que ter gente que entenda. Tem que ter. Nesse caso, no contexto de igreja presbiteriana, por exemplo, por isso está uma bagunça por aí, por isso está uma Babel. Entende? Na igreja presbiteriana, o que acontece? Por que a igreja presbiteriana é uma igreja séria nesse sentido? É uma igreja muito séria, gente. Para ordenar um pastor, ele tem que ser formado 5 anos em teologia. Ele vai ser sabatinado, ele vai ter que estudar profundamente sobre a história do culto, da adoração, da liturgia, de tudo. E se um dia houver um problema litúrgico na igreja, quem que eles vão chamar? O líder do louvor? Eles vão chamar quem? O presbítero? Na Constituição da Igreja Presbiteriana, que é
privativo do pastor. Ele é responsável pela liturgia. O que se oferece a Deus. Ele estudou para isso e vai ser cobrado disso. E quando tem uma igreja que a gente descobre que está fazendo uma doideira, porque tem gente que faz doideira, a gente viu um caso aqui assustador, né? Não chega tanto, não tem gente sacrificando criança não, mas faz doideira, tem gente fazendo doideira. O presbitério vai lá, chama o pastor, você é o responsável, está na Constituição. Ah não, mas o povo queria fazer tal coisa. Meu irmão, mas você é o responsável. Você que assina embaixo, é assim que funciona. Nesse caso, vamos entender o que está acontecendo, o rei se meteu a besta e começou a fazer uma coisa atrás da outra. Descredenciado, que era, sem noção nenhuma, e está claro o texto aqui, o texto diz assim que ele, capítulo 28, ele andou nos, não fez o que era reto perante o Senhor, seu pai, porque ele não consultou o sacerdote, você vai ver a diferença do filho dele, né? Ele não foi atrás de quem entendia do assunto, e enfiou os pés pelas mãos, e começou a fazer tudo errado, porque nós acabamos de ler aqui, meus irmãos, na adoração, os 2 princípios, os 10 mandamentos, nós acabamos de ler aqui. Primeiro mandamento, não terás outros deuses diante de mim. Isso significa o quê? Quem nós devemos adorar. Segundo mandamento, não farás para ti imagem de escultura. O que significa? Como devemos adorar. A nossa vida, meus irmãos, somos criados na nossa essência, no nosso DNA. Você foi feito para adorar. Os 2 primeiros mandamentos, gente, os 4 diz respeito a Deus, né? O dia do Senhor, os 4 primeiros. E os 6 últimos dizem respeito ao próximo. Não cobiçarás, não matarás, não adulterarás. Dos 2 primeiros, quem nós devemos adorar e como nós devemos adorar. Não terá outros deuses diante de mim, e não é dessa forma que se adora. A Bíblia toda, gente. Começa aí os 10 mandamentos nos falando quem nós devemos adorar e como nós devemos adorar. Isso é muito sério e muito importante. E quando o rei perdia esse discernimento o cerne da adoração, ele enfiava os pés pelas mãos e trazia consequências para o seu reinado e para todo o seu reino. E esse homem começou então a colocar no culto coisa que não tinha nada a ver. Ele errou os 2 primeiros mandamentos. Ele começou a adorar outros deuses lá dentro e adorar da forma errada. E ele começou a introduzir um monte de coisa dentro do culto. Você leu a lista aí que eu coloquei, né? Então ele começou, primeira coisa, ele começou a fazer imagens fundidas, a Baalins. Queimou incenso no vale do filho de Enom. Chegou ao ponto, porque tinha naquela época determinados deuses que exigiam o sacrifício dos filhos, que você gerou, primogênito aí, ó. Quer me adorar, meu irmão? Cadê o seu filho mais velho? Isso aí, me sacrifica ele. Ele foi lá e sacrificou o filho. Ele sacrificou o filho aos deuses. E aí foi fazendo um atrás da outra e fazendo loucura. E aí de repente não dá, isso não dá. Na essência da nossa adoração vê a consequência. A mão de Deus começa a pesar. E aí então eles foram entregues nas mãos dos reis sírios. E foram levados. E aí, meu irmão, você começa a ver um processo, né? Dessa infidelidade. Do verso 1 a 5 você vê a infidelidade na adoração. Do verso 6 a 15 você vai ver as consequências disso. Eles foram arrastados, levados para longe, sofreram. E aí você vai ver do verso 16 a 21, ele começa a precisar de ajuda no meio da confusão. Porque assim, quem pede o cerne, quem não entendeu que foi chamado para ser adorador, começa a buscar ajuda em tudo quanto é lugar, mas não no único lugar que deveria, que é em Deus. E aí você vai ver, olha que coisa interessante, no verso 16. Aí, naquele tempo, mandou o rei Acás, 28:16, pediu aos reis da Síria que o ajudassem. Pois vieram de novo os edomitas, derrotaram Judá, tal. Ele foi atrás dos reis da Síria. Olha o que vai acontecer. Eu acho interessante o que acontece aqui. Se você continuar lendo, aí diz lá, porque o Senhor, verso 20. Veio a ele então, Tiglat-Pileser, rei da Síria, porém, em vez de ajudar, o que ele fez? O que está escrito aí? Porém, o pôs em aperto, em vez de fortalecê-lo, né? Mas então, ele foi enfiando os pés pelas mãos. E aí o verso 21, porque Acás tomou despojos da casa do Senhor, ele tirou tudo que tinha lá, da casa do Senhor, que era para o culto, para a adoração, e olha, do rei e dos príncipes, e deu ao rei da Síria, mas isso também não ajudou. E por fim, no verso 22, no tempo da sua angústia, consequência sobre consequência de quem está se afastando cada vez mais de Deus, cometeu ainda maiores transgressões. Verso 22.
contra o Senhor. E ele mesmo, o rei Acás, ofereceu sacrifício aos deuses damascos que o feriram. Aí ele foi fazendo besteira atrás de besteira. No final do verso 24, e aí, ó, o que ele chega ao ponto de fazer? Né? Juntou os utensílios da casa de Deus, fê-los em pedaços, não sei, ficou louco, né? E fechou as portas da casa de Deus. E fez para si altares em todos os cantos de Jerusalém, em cada cidade de Judá, fez queimar incenso a outros deuses, provocou a ira do Senhor e morreu. Porque aí termina a morte dele. Aí, ó. Rapaz, você quer um perfil de um rei aqui que só fez besteira, do início ao fim. Foram 16 anos, ele corrompendo, né, o culto de adoração, fazendo besteira atrás de besteira. A sua vida foi afundando. E é isso que acontece com quem não está adorando a Deus, quem não entendeu que foi chamado para ser um verdadeiro adorador, vai começar a buscar ajuda em outros lugares. E é impressionante como a vida dessas pessoas afundam. Eu acompanhei vários casos de apostasia. A pessoa começa a buscar em uns lugares que não tem nada a ver. Começa a invocar coisa que não tem nada a ver. Eu já vi gente sair da casa de Deus para ir gente que consulta os mortos, para ir gente que consulta os espíritos. Foi o que eles fizeram. E foi fazendo assim, ó, morreu. O caos. Ele morre com o templo fechado, o culto adulterado. Não, quebrou os 2 primeiros mandamentos, adorando... não sabia quem adorar, nem como adorar. O povo perdido, exilado, um caos. Muito bem. Aí vem o filho dele. E aí que é uma coisa muito interessante para a gente pensar. O filho dele, se você abrir no capítulo 29, começa a falar de Ezequias. Tinha Ezequias 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Abia e era filha de Zacarias. Esse sim, verso 2, fez o que era reto perante o Senhor. Segundo tudo quanto fizera Davi seu pai, o pai como o seu antecessor, né? O pai primeiro era o Acás. No primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, primeira coisa que ele faz, gente, vai começar a reinar. Ele olha o caos. Ele conviveu com seu pai, ele viu todas as besteiras que seu pai fez no culto, introduzindo um monte de coisa errada e sofrendo, e o pai buscando ajuda com povos pagãos e sofrendo mais ainda. Sabe como o filho vê o pai afundando e o pai perdeu o discernimento? O pai está fazendo loucura. O pai não está buscando em Deus, mas o pai fez e morreu. Ele senta no trono. Primeiro mês, primeira providência desse rei. Ele vai no templo, abre a porta do templo, gente. Que isso? Fechou a porta do templo, gente. Fechou uma porta. Naquela época, Deus era adorado dentro do templo. Fechou a porta do templo e se fechou para Deus. Era um povo fechado para Deus, sofrendo consequências. Primeira coisa que esse homem faz, abre a porta do templo. Vê lá. Verso 2. Aí diz o texto sagrado, no primeiro ano, seu reinado, no primeiro mês, abriu as portas. E aí eu acho lindo o que esse homem vai fazer. Primeira coisa, meu irmão, ele vai convocar, olha o verso 4, ó, os sacerdotes e os levitas, ajuntou-os na praça oriental, e disse, ouvi-me, ó levitas, tal. Primeira coisa, o homem não é bobo, é um filho aqui, que pegou, eu vou fazer uma comparação que não cai muito bem, eu sei, mas para ficar fácil para a gente entender. Um filho pegou a empresa, o pai só fez besteira, morreu, endividado, quebrado, tudo falido, e entregou, o filho herdou aquilo, é aquilo que o filho herdou, é o que ele tem. O que ele faz? Ele abre a empresa, chama a gente que entende o assunto. Fala, meu irmão, o que eu tenho que fazer para pôr esse negócio em ordem? Entendeu? Chama lá o engenheiro, chama a gente que é credenciado, chamou os sacerdotes levitas. Fala assim, precisam pôr ordem nesse negócio aqui. Está tudo errado isso aqui. Eu achei lindo esse negócio, porque ele não foi lá não. Ele tem o chamado dele como rei para convocar o povo para adoração. Ele convoca os sacerdotes e os levitas. Olha que coisa linda vai fazer. E os sacerdotes e levitas vão pôr ordem no negócio. Você vai lá um pouquinho mais lá para frente, no verso de número 20. Depois que eles vão colocar ordem no negócio, então, verso 20 agora, ó, o rei Ezequias se levantou de madrugada, reuniu agora quem? Verso 20, o que é que diz aí? Ele reuniu os príncipes da cidade e subiu à casa do Senhor. Então ele é que convocava. Então a primeira coisa, meu irmão, Deus procura adoradores, mas Ele tem pessoas que convocam esses adoradores, pessoas que chamam adoradores, e hoje, naquele período era o rei, não vivemos mais na monarquia, não é mais o rei. Quem é que chama adoradores? Somos nós, a igreja.
Nós somos embaixadores de Deus, estamos aqui convocando, entendeu? E proclamando as pessoas para que venham para adorar a Deus. Vinde! Começamos o nosso culto, o chamado. Você vai ver nesse capítulo 29 uma liturgia completa. Você tem primeiro o chamado à adoração. A casa é colocada em ordem, você tem todas as descrições, há confissões, há tudo completinho. E vai fechar com uma maneira maravilhosa o capítulo 29. Nós somos aqueles que clamamos e chamamos, gente. Porque tem muita igreja aí que é especializada em fazer culto. Faz um culto que é um negócio assim, que é uma precisão bélica. Só que, meu irmão, eles esqueceram de um princípio. Eles têm a incumbência de chamar novos adoradores. E quando nós fechamos as portas para adorarmos a Deus, nós entre nós mesmos não entendemos nada. Nós temos que chamar as pessoas. E o rei foi lá, chamou o sacerdote, o levita, põe ordem na casa. Aí no verso número 20, quando já está tudo em ordem, ele vai chamar os príncipes. Os príncipes eram os cabeças, os homens. Ele foi lá na casa dos homens, foi de um por um, falou o seguinte: nós vamos pôr em ordem a casa de Deus, nós vamos adorar a Deus. Eu sou rei aqui, Deus vai cobrar de mim, nós vamos... E convocou todo mundo para adorar. E aí vai começar o culto, louvor, adoração, que é uma coisa extraordinária. Então, primeira coisa aqui, meu irmão, nós temos que ter em mente, que eu guardo aqui no meu coração, fidelidade na convocação. Trouxe os sacerdotes, os levitas, juntou-os na praça oriental. Isso era atributo de um rei, ele que chamava. Hoje somos nós, a igreja. Nós temos que proclamar a todos, 4 cantos do mundo, de toda maneira, chamar as pessoas. Deus procura adoradores. É o que nós estamos fazendo. Segunda coisa que a gente vê aqui, que me chama muita atenção, e nós temos que pensar. A pessoa é chamada, venha como está, é a nossa mensagem, prega isso aqui todo domingo, não quero saber se já teve 5 maridos e o que você vive hoje não é teu, não tem problema nenhum. Você venha como está. Mas depois disso, meu irmão, vem a segunda parte. Olha que coisa linda, olha o que ele vai dizer para os sacerdotes. Primeiro para os sacerdotes: ouvi-me, ó levitas, santificai-vos agora, e santificai a casa do Senhor Deus de vossos pais, tirai do santuário a imundícia. Primeira coisa, gente, quando a gente fala de adoração, é aqui, ó, coração. Ainda tem muito a ver com aquele que oferece adoração e louvor. Tá? É Deus que recebe. E a exigência dele é essa. Ele chama o sacerdote, primeira coisa, gente, vocês têm que santificar a vida de vocês. Preparação para adorar a Deus. Se preparar para louvar a Deus. Olha que coisa interessante. A gente perde às vezes esse princípio. Você tem que se preparar, tem um dia para isso. Você tem uma semana inteira para se preparar para isso. Adoração não é uma coisa que a gente faz assim, ó, nas coxas, como dizem por aí, né? Sabe por que nas coxas, o negócio das telhas? O pessoal conhece aqui o negócio das coxas, das telhas? Todo mundo conhece? Alguns sim, outros não. Vou te contar. Conta que no passado, para fazer telha aqui no Brasil, os portugueses chamavam as pessoas, os escravos e tal, e era feito de um barro na perna. Não sei, se é história, não é, não sei, né? Mas só para vocês entenderem. Era feito com barro na perna, não? Ó, tem gente confirmando que é verdade, né? Só que aí tinha um escravo que tinha um pernão desse tamanho, tinha outro que tinha uma perninha, né? E aí quando montava o telhado, eles faziam uma coxa, dá certinho, tá vendo? O formato de uma coxa faz a telha de barro, bonitinho, né? Põe para secar, aí você monta aquele telhado maravilhoso, que faz assim, ó, feito nas coxas. Então a pessoa olhava, é feito nas coxas. Então, culto a Deus, ó, o camarada se preparou. Santificai-vos é o coração. Gente, não tem como a gente fugir desse ponto aqui. Então, vem um princípio importante. Muitos serão chamados, mas poucos escolhidos, gente. Eu chamo todo mundo, não tem problema nenhum. Mas eu não posso forçar uma pessoa a ficar. Eu não posso forçar mudança na vida da pessoa. Eu não posso fazer dele um verdadeiro adorador. Eu chamo, é o meu trabalho. Eu proclamo, é o meu trabalho. E aí, meu irmão, aí é Deus, é a obra de Deus. Se Deus não toca, gente, Deus procura adoradores que adoram espírito e verdade. Então a igreja tem que estar muito tranquila nisso. A gente não pode estressar, não. E ver o momento de Deus na vida daquela pessoa. O momento de Deus. Porque eu, durante 7 anos, me convidaram para ir para a igreja. Eu ia de vez em quando. Eu gostava de acampamento. Né? Comida, bebida, meninas, né? Eu era molecão, não conhecia Jesus, estou falando a verdade aqui. Eu ia porque era só jogar futebol, contar piada, aquela coisa toda. Depois você tinha que ir lá uma hora lá, cantar umas musiquinhas. E eram umas musiquinhas, vou te falar que até hoje não passou nada. Um elefante em combate. Você lembra dessas musiquinhas? Não acrescentava nada para mim, não entendia nada que estava acontecendo, mas eu ia para farra, durante 7 anos. Entendi, eu ia assistir culto lá na igreja lá, não entendia nada que estava acontecendo. Ainda bem que não me seguraram ali. Não pegaram na marra e me batizaram, porque ia bagunçar tudo. Tem o tempo de Deus, gente. A gente chama, a gente convoca a pessoa. Às vezes é um parente da gente, às vezes é um filho da gente. Deus vai fazer a obra, gente. Tem que orar por aquela pessoa, tem que fazer a nossa parte, tem que convocar.
vamos falar a linguagem das pessoas, a igreja tem que estar atenta a isso. Ela convoca numa linguagem que só os de dentro entendem. Não, vamos convocar numa linguagem que os de fora entendem também. Vamos fazer tudo, usar inteligência, sabedoria, no lugar apropriado, na hora apropriada. Vamos fazer toda a nossa parte. Meu irmão, dali para frente, é uma obra de Deus no coração. Se Deus não tocou, eu não posso fazer nada. Entende? Porque eu ia para a igreja sem nenhum interesse em Deus. Eu tinha milhões de outros interesses, entendeu? Eu ia para falar, tu pago, né? Meu tio está aqui, sabe, ele pagava para mim o acampamento. Falei, você quer passar 4 dias comendo, bebendo no acampamento com moçada? Era um momento, entende? Deus começou a fazer uma obra, nada em vão. Eu estou dizendo isso para você, porque a gente entra em pânico quando a gente traz uma pessoa para cá, você começa a ouvir a palavra um domingo, 2 domingos, de repente ela esfria, vai embora, a gente vai atrás, fala, conversa. Meu irmão, não força. Porque sabe por quê? Daqui a pouco a pessoa vai ter que começar a inventar desculpa porque não está indo. A gente vai fazer a nossa parte, mas tem um momento de Deus na vida das pessoas. É uma obra aqui, é interna, no interior, no coração. E não estou dizendo que a pessoa está condenada, não. Pode ser que daqui a um tempo ele venha, e venha na hora certa, do jeito certo, e coloca você no chinelo, meu irmão. Seja um cara consagrado, e ele vem aqui, desenvolve os dons espirituais, dizimista fiel, e leva muitas almas para Cristo, e faz e acontece. Sempre a esperança, entende? Então, a gente tem que entender isso. Começa aqui, meu irmão. A obra de Deus no coração, vem do jeito que está. Deus vai fazer uma obra, e ele chega e diz para eles assim, olha, santificai-vos, entende? Então a pessoa precisa confessar. Numa liturgia bíblica tem que ter confissão. Por isso que eu li ali os 10 mandamentos. Nós temos que fazer uma leitura da nossa vida. Eu me aproximei de Deus, muito bem, ele me chamou, e agora? Eu venho do jeito que eu estou. O que tem que mudar? Se não mudar nada, meu irmão, não entendi nada. Vai para casa, dá um tempo, depois volta de novo. Entendeu? É assim. Confissão. E os sacerdotes se reuniram e confessaram que nós estamos errados, nós fizemos coisas erradas, nossos pais fizeram coisas erradas, nós merecemos o que nós estamos levando aqui. É o que vai acontecer no resto dos versículos. Eles vão reconhecer, olha, nós fizemos coisas erradas, estamos sofrendo porque nós merecemos. Confessaram os seus pecados. Depois desse processo de confissão, meus irmãos, aí eles vão começar uma obra maravilhosa. Aí que é lindo. Começa no coração, tá? Tem muita gente que quer servir, quer fazer uma coisa, tornar para Deus. Meu filho, já fez a obra no coração? Deus já tocou? Está mudando? O Espírito Santo está operando na sua vida? Se não está, não adianta. Depois da santificação do coração, aí que vem. E santificar a casa do Senhor. Vem depois, gente. E é coisa linda que vai acontecer. Agora é a segunda parte. A segunda parte, gente, é o seguinte. Os sacerdotes então entraram na casa do Senhor, verso 16, para purificar. Tiraram para fora ao pátio da casa do Senhor toda a imundícia que acharam no templo do Senhor. E os levitas a tomaram para levarem fora o ribeiro de Cedrão. Então, gente, o que eu vou falando para você. É lindo, maravilhoso o que começa a acontecer aqui. Nessa porção da Bíblia, eles iam ficar 8 dias no templo. Gente, imagina, encostaram um monte de caçamba lá na porta. E começaram a tirar entulho que aquele pai daquele rei Ezequias, o tal do Acaz, colocou dentro do templo. Quando a gente fala de uma liturgia que agrada a Deus, não a nós, a primeira coisa que tem que fazer, o que foi acrescentado ao longo do tempo? É uma pergunta básica, clássica, que nós temos que fazer. O que nós acrescentamos que provavelmente não agrada a Deus? Gente, isso tem que ser sempre. Eu peguei um texto lá no Antigo Testamento. Isso faz parte da história do povo de Deus, sempre foi assim. Eles ficaram 8 dias. Se você ler aqui, eu fico impressionado. Olha só, vamos ler junto aqui. Então, no verso 12, vai de lá, 29 e 12. O que diz lá? Ó, verso 12. Então, levantaram os levitas, aí tem a descrição de todos eles aqui que se reuniram. Congregaram seus irmãos, santificaram-se a si mesmos, primeira parte, já falamos. E vieram segundo a ordem do rei, era ele que convocava, pelas palavras do Senhor para purificarem a casa do Senhor. E eles entraram na casa do Senhor para purificar e tiraram para fora. Acabamos de ler aqui o verso 16. E verso 17, começaram, pois, a santificar no primeiro dia. Olha, aí ao 8º dia do mês vieram ao pórtico do Senhor e santificaram a casa. Em 8 dias, no 16º dia do mês acabaram. Na verdade, durante 8 dias, então no 16º dia já, né, eles acabaram a obra e foram ter com o rei Ezequias. Eu acho interessante. O primeiro passo, gente, o primeiro passo quando nós queremos realmente adorar a Deus com fidelidade, não podemos ter medo. É uma coisa, gente, vou falar para você. Ter medo de mexer naquilo que muitas vezes você já está acostumado. Mas, pastor, a nossa igreja, olha, desde que eu sou criança eu canto aquele cânticozinho. Cuidado, filho. Uma geração inteira passada tinha cantado para Deus do jeito errado, aqui no texto.
Várias vezes já aconteceu, desde que nós estamos aqui há 8 anos, a Rosiana se lembra, gente, esse cântico aí, isso aqui não louva a Deus não. Está tudo errado essa teologia aí, ó. Eu estou pregando para um lado e esse canto está mandando para o outro lado. Quem que fez esse negócio? Aí você vai ver, é um camarada todo despreparado que fez essa letra, vê lá não sei de onde, que é bonitinha. Nós temos que tomar cuidado. Nós não temos noção, gente. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Uma coisa é um culto tradicional, outra coisa é um culto bíblico. Deixa eu contar uma coisa, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Conheço muitos cultos tradicionais, que é tudo feito com uma reverência, a voz impostada. Nossa, parece que você está... O negócio vai... Sabe? Coralzão, aquela coisa. Você vai ver na Bíblia mesmo, irmão. Está longe, está longe, está longe. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Por exemplo, esse processo de reforma, de tirar o que está errado e colocar o que está certo, foi o que eles fizeram. Ficaram 8 dias só fazendo isso. Tiraram tudo que está errado e começaram a colocar o que estava certo. Tá? Porque você lembra que o rei tirou um monte de coisa dentro da casa? Ele não só colocou coisa errada, mas ele tirou coisas boas. E a igreja tem que estar sempre vivendo esse processo. E eu tenho que estar aberto como pastor. Peraí, gente, isso aqui não está bom não. Isso aqui não está legal, está atrapalhando. Vamos tirar. A gente tem que fazer isso na nossa vida pessoal, gente. Santificação é isso. Tirar o que está atrapalhando a sua vida de adoração, tá? Pessoalmente falando. E colocar coisas que vão enriquecer sua vida de adoração. E como comunidade, nós temos que estar abertos sempre, sempre. Tirar coisas que podem estar atrapalhando a nossa vida de adoração e colocar coisas que estejam realmente edificando. Por exemplo, gente, se eu for fazer uma análise, eu vou dar uma passeada só com vocês na história no finalzinho, para a gente encerrar isso aqui daqui a pouquinho. Gente, nós estamos precisando de uma outra reforma, gente. Porque uma coisa que aconteceu no Antigo Testamento. Aí vem Jesus e muda tudo. Agora Deus procura adoradores. Não é nem Jerusalém nem Gerizim. Preguei domingo passado. Deus procura adoradores que adoram em espírito e em verdade. Não é mais lá no templo, nada disso. O culto passou por uma simplificação tremenda. Ele tinha poucas coisas. Tá? Leitura, cânticos, oração, pregação da palavra. Agora, passaram-se 1500 anos. A igreja cristã que representava o cristianismo, se você vê na história a quantidade de coisas que foi acrescentada, você se assusta. Você se assusta. Se você pegar, pesquisa na internet, não precisa muito não precisa ir numa enciclopédia, pega lá na internet, eu vou mostrar aqui para vocês uma pesquisa rápida que eu fiz aqui, só para você ter uma olhada. Então você olha lá, por exemplo, no ano 370, principia-se o uso dos altares e velas. Então, durante 370 anos o culto não tinha velas e altares, aquela coisa. No ano 370 é introduzido isso no cristianismo, né? Lá pelo fim do século IV, o culto dos santos foi introduzido por Basílio de Cesareia e Gregório Nazianzeno. Também apareceu pela primeira vez o uso do incenso e turíbulo na igreja, pela influência dos prosélitos vindos do paganismo. Então, aqui, em 370 anos, tá? Quando o cristianismo veio, Jesus falou, espírito e verdade, gente, simplificou o culto. Porque não adianta eu pegar um cordeiro e sacrificar a Deus aqui, adianta? Não, gente, tem o que Deus quer. Passou isso aí, Jesus foi sacrificado por mim. Eu preciso ter esse entendimento. Então, o que eu ofereço a Deus? Meus louvores. O que uma liturgia sadia deve ter? Está aí, está na Bíblia. Aí começou a entrar um monte de coisa. No ano 370, foi introduzindo essas coisas. No ano 400, Paulino de Nola ordena que se reze pelos defuntos e ensina o sinal da cruz feito no ar. 400 anos depois, entrou mais um monte de coisa. Então começou a se rezar pelos... Nunca, em 400 anos, jamais a igreja cristã pensou na possibilidade de rezar por um morto, um defunto. Isso jamais ocorreu, gente. 400 anos foi introduzido num concílio, já estava confundindo as coisas. Vimos o que aconteceu lá com o rei. É questão de tempo. Isso acontece. Vamos para frente um pouquinho. Aí lá pelo ano 590, Gregório o Grande origina o purgatório. 590 anos depois. No ano 607, né, o imperador Focas, o nome, Phocas, eu não sei se é Focas ou Pocas, mas é isso aí. Dá ao bispo de Roma o direito de primazia universal sobre a cristandade, depois do segundo concílio de Constantinopla. Esse foi o primeiro papa. Então, no ano 607 que surge o primeiro papa. Não existia papa. Dura 600 anos, mais velho que o Brasil. Imagina, o Brasil 500 anos. 600 anos, não tinha essa figura do papa, gente. Aí, num concílio, introduziu esse negócio do papa, que ele tem a primazia. E, gente... Meu Deus, está aqui, está documentado. Você pode ir em documentos originais, em fontes originais. Foi se introduzindo aos poucos. Mais 100 anos isso, mais 100 anos, 100 anos, 100 anos. Chegou num ponto que não dá. Está demais. Aí, meus irmãos, um pouquinho mais, vamos ver algumas coisas aqui. Olha, por exemplo, então aí, primeira vez que surge a questão do Papa. E o Papa vem 1 milhão de coisas. Porque aí colocou a autoridade do Papa, infalibilidade papal, na mesma autoridade da Bíblia. Pronto. Aí a questão dele mudar o que ele quiser.
Aí daí, meu irmão, vai começar. Aí começou no ano 609, culto à Virgem Maria, já é obra de Bonifácio IV. A invocação dos santos e anjos, tudo no ano 600 e pouco, tá? É posta como lei da igreja. Até então, ninguém cultuava Maria até no ano 609. Nem os santos, nem anjos. Os louvores eram exclusivamente a Jesus durante 610 anos. Ninguém era louco de cultuar qualquer outra pessoa num culto, a não ser Jesus. Um dia, 600 anos depois, alguém introduziu e entrou isso aí. Vamos lá, um pouquinho mais para frente. No ano 758, começou então a confissão auricular pelas ordens religiosas do Oriente. Até então, toda a confissão era feita exclusivamente em oração a Deus. Então, 750 anos depois que Jesus mudou o culto, tá? Entrou essa também. Aí, gente, olha, aí no 787, culto às imagens, adoração da cruz, relíquia dos santos. 795, o incenso foi posto por lei, finalmente, no início não era lei. Em 803 foi criada a festa da Assunção de Virgem, 800 anos depois, pelo concílio de Magúncia. Até então ninguém pensava nesse absurdo, já que estavam embasados na Bíblia. E em 818 aparece pela primeira vez nos escritos de Pascácio a doutrina da transubstanciação, que é um conceito totalmente diferente de santa, porque, gente, sacramento em igreja evangélica tem nada a ver com sacramento em igreja católica, porque lá se levanta a hóstia, você tem uma atitude de adoração, porque eles creem na transubstanciação. Se é o corpo de Cristo, você tem que adorar. Então é um ato de idolatria, uns elementos, entende? Por isso que se levanta a hóstia, por isso que é um ato. Hoje o povo não tem mais reverência, mas quando eu era mais criança, né, quem sabe era em latim, né, levantava a hóstia, você tinha que adorar aquilo. Entende? Então foi entrado também a transubstanciação. E vai embora, gente, vai embora. E se eu for ver aqui, eu vou pescar alguns, porque não vou passar o culto vendo aqui. No ano 998 estabeleceu então o dia de finados, quase 1000 anos depois, né, gente? No ano 1000 a confissão auricular se generalizou, né? E os ministros da igreja receberam para si o ego te absolvo. Quem é católico tradicional, veio de origem tradicional, sabe o que significa isso. Por que você tem que se confessar para um padre? Porque ele tem, só ele tem o ego te absolvo, ele te dá o perdão. Gente, aí vai. Em 1075, Gregório VII exigiu que os padres casados se divorciassem de seus cônjuges e abandonassem seus filhos, e a partir dali entra o celibato. 1075 anos depois. Isso nunca aconteceu na história do cristianismo, dos líderes, dos pastores e padres da igreja não poderem casar. Em 1076, declarada a infalibilidade da igreja. 1090, criado o rosário. 1095, as indulgências, e vai embora. 1125, aparece pela primeira vez nos cânones de Leão a ideia de Imaculada Conceição. Em 1154, 7 sacramentos são introduzidos, só tinha 2. Então, em 164 anos, 2 sacramentos. Batismo e Santa Ceia. A partir daí, 7 sacramentos. Em 1227, a tal da campainha, né, durante a missa. Em 1029, você tem a Inquisição. Em 1232, você tem a proibição de leitura das Escrituras. 1264, a festa do corpo de Deus, que é o Corpus Christi. Em 1300, olha gente, vai, 1311, a primeira procissão do Santo Sacramento. 1317, João 22 ordena a reza de Ave Maria. Então, 1317 anos depois, e vai. E assim, gente, vai se criando, ao longo da história, introduções. 1854, o dogma da Imaculada Conceição. 1870, o Concílio Vaticano declara a infalibilidade do Papa, né? Em 1950 é proclamado o dogma da Assunção de Maria. Então, porque você tem que ver como que é o processo. Eles entram na igreja, depois o concílio aceita isso, depois dogmatiza isso, isso vai indo durante 2000 anos. Tá? Agora deixa eu te contar uma coisa para você. Lá no ano 1500 e pouco, um padre, lendo a Bíblia, lendo um texto como esse, por exemplo, que nós estamos lendo, 2 Crônicas 28 e 29, fala, não dá. Houve a reforma protestante. O que eles fizeram? O que os sacerdotes fizeram. Eles entraram no culto, gente, o que foi colocado aqui? Começa a tirar. O que precisa ser colocado aqui? Começa a colocar. E olha que coisa linda que vai acontecer. Depois de todo aquele processo, gente, que eles tiveram, eles vão, fecha
tirou tudo que tinha para tirar. O culto vai ser estabelecido. Volta aqui, olha, estou fechando aqui com vocês. Eles vão colocar as coisas em conformidade com a palavra de Deus. Olha o verso de número 19. Estamos fechando aqui. O que diz o verso de número 19 aqui, meus irmãos? Porque quando eles terminam de colocar tudo em ordem, 29 e 19, está aqui, ó, é tanta coisa, tanta informação. Também todos os objetos, eles vão reunir, ó, verso 18 e 19, pronto. Eles tiram tudo, eles vão até o rei, e se apresentam com o rei, e diz assim, também todos os objetos que o rei Acás, no seu reinado, lançou fora na sua transgressão, já preparamos e santificamos, e eis que estão diante do altar do Senhor. Então o culto foi restabelecido, e aí você vai ter um processo de fidelidade agora, meus queridos, na adoração. Aí que você vai, se você continuar lendo, é extraordinário o que vai acontecer. É aqui que começa então no verso número 25. Olha lá no texto sagrado, abre aí na sua Bíblia, olha. Também estabeleceu os levitas na casa do Senhor, com símbolos, alaúdes, harpas. Então o louvor foi estabelecido, o grupo de louvor. Os instrumentos foram colocados lá, para louvar a Deus de novo. Verso de número 27, pula lá um pouquinho, olha. Deu ordem a Ezequias que oferecesse o holocausto sobre o altar, e começando o holocausto, começou também o cântico ao Senhor. Então eles voltaram a entoar o cântico com as trombetas, ao som dos instrumentos de Davi, rei de Israel. Toda a congregação se prostrou quando se entoava o cântico e as trombetas soavam até o fim do holocausto. Tendo eles acabado de oferecer o sacrifício, o rei e todos se achavam com ele, se prostraram e adoraram. Pronto. Deus procura adoradores que o adorem em espírito e verdade. Você tem que ir uma história de uma reforma extraordinária que ele fez. Deus trabalha no coração. Há uma convocação. Confissão dos pecados. Tira aquilo que está atrapalhando, coloca aquilo que é de Deus e começa então o louvor, os cantos, tudo começa a ser feito para a honra e glória de Deus. Os sacrifícios são oferecidos, verso de número 30, as palavras de Davi, os salmos, leituras da Bíblia, voltou o culto normal, né? E aí finalmente, meus irmãos, a última coisa que você vai ter, que caracteriza mesmo uma liturgia de culto, é fidelidade na consagração, e a gente fecha aqui. Se não tiver isso, gente, deixa eu falar uma coisa. Isso não faz. Se tirar isso, você descaracterizou o culto. É por isso que tem muitas e muitas igrejas no mundo e na história que todo culto tem que ter oração de confissão, oração de gratidão, oração de intercessão, oferta de cânticos de louvor, sacrifícios e também ofertas, um fruto do nosso trabalho. Se não tiver isso, tem uma coisa errada. Aqui, gente, o que vai acontecer? Disse ainda Ezequias: agora vos consagrastes a vós mesmos ao Senhor. Pronto. Vocês já são consagrados, trabalhou o coração, Deus está, benção, benção. Agora vamos ver a evidência, a continuidade disso. Aí ele diz assim: chegai-vos e trazeis sacrifícios e ofertas e ações de graça à casa do Senhor. E a congregação trouxe sacrifícios e ofertas e ações de graça. E todos que estavam com o coração disposto trouxeram o holocausto. Essa palavrinha coração disposto está sempre associada com pessoas que vêm até o templo para adorar com o coração disposto. Já se consagrou no coração? Então, meu irmão, tem que ir para a mão. Eu sei que virou uma bagunça esse negócio. Eu sei que essa turma aí vai prestar conta a Deus. Muita gente vai chegar para Deus: em teu nome nós fizemos isso. Jesus vai falar: nunca vos conheci. Nós não podemos ter medo disso e mudar o culto por causa de um grupo de louco, entendeu? Está falando coisa que nunca Deus falou, está pedindo coisa que nunca Deus pediu. Gente, conversamos até no conselho. Isso é um princípio bíblico. É bom que as pessoas saibam. A igreja presbiteriana não é uma igreja que fica mudando conforme lá fora estão botando medo porque estão pedindo. Gente, faz parte da liturgia. Todo culto não tem o que falar. Nós estamos aqui para ofertar ao Senhor que nós somos o que nós temos. Então não há dúvida, não tem como separar isso. E nós falamos no culto, no conselho, nós vamos agora, todo domingo, vai ter, durante a liturgia, tem confissão, adoração, consagração, dízimos e ofertas, toda semana. Normal. Não quer dizer que você vai dar 4 vezes o dízimo, não. Você que é um dizimista, que eu não estou falando quem é visitante, eu estou falando quem é membro da igreja, fez um voto. Você é membro da igreja? Durante aquele primeiro domingo vai ter, no segundo vai ter, no terceiro, o dia que você quiser. Faz parte da nossa liturgia. Isso educa as pessoas. Isso mostra a verdade que está na palavra de Deus. Isso é um princípio bíblico, não podemos ter medo disso. Mas estão roubando o povo aí fora, vão achar que a gente... Vão achar, senta aqui, escuta a palavra de Deus, vai ver que a gente não tem nada a ver com essa doideira que acontece aí fora. Aqui, meus irmãos, coração disposto. Né? E foi tanto que você vê aqui no verso de número 34, me chamou muita atenção, os sacerdotes, porém, eram muito poucos e não podiam esfolar todos os holocaustos, pelo que seus irmãos levitas o ajudaram.
Até o final do dia. Eram tantas coisas que estavam ofertando, mais de 3.000 ovelhas foram ofertadas aquela noite. O povo, que uma coisa, gente, uma coisa é quando os sacerdotes prepararam o templo. Outra coisa é quando ele chega para o povo e fala assim, ó, consagrai-se a vós mesmos ao Senhor, congregai-vos e trazei os sacrifícios e ofertas. Era dever do rei fazer isso. E é dever da igreja hoje proclamar, ensinar a verdade que está claro aqui na sua palavra. Não podemos ter medo disso, gente. Nesse processo todo que nós vivemos, você tem o culto do Antigo, você tem um culto no Novo Testamento, você tem o cristianismo católico romano que foi durante 1.500 anos passando por um processo. Aí veio a reforma que simplesmente retornou à forma original, é só isso, em conformidade com as Escrituras. Tira o que não está em conformidade, coloca o que está em conformidade. Aí depois você começa a ver um processo de introduzir uma série de coisas. Então hoje você tem cultos que você pode chamar de tradicionais. Agora são bíblicos reformados, não sei, é outro problema. Por exemplo, um princípio básico aqui para a gente. Pra vocês verem como que a gente tem uma ideia totalmente errada, né? Se você pegar assim, você imagina uma igreja que tem um lindo coral, bem no meio do culto, assim, ó, no meio do templo, assim, aquele coralzão. Bam. Eu me lembro que eu fiz essa experiência com uma pessoa recém-convertida, participou com a gente, aprendeu o que é culto, louvor, adoração. Depois de ser batizado, falei, vai visitar as igrejas por aí. A igreja mais tradicional que ele foi visitar, ele voltou assim. Falei, e aí, o que você achou? Falei, rapaz, eu assisti um show. Um show. Eu falei, mas por que assistir um show? Não, porque eu ficava sentado e eu vi uma apresentação, outra apresentação, outra apresentação, outra apresentação. Eu falei, olha que coisa interessante. E se você voltar no princípio, há 500 anos atrás, quando os reformadores mexeram na igreja, sempre houve corais, por exemplo. Estou dando um exemplo, né? Podia dar milhares aqui. Mas nunca um coral fazia uma apresentação. O coral conduzia a igreja em louvor e adoração. Por incrível que pareça, é mais bíblico e reformado uma banda com bateria conduzir o grupo em louvor e adoração do que um coral de 500 vozes fazendo uma bela apresentação. Isso é performance. Mas jamais, gente, quando os reformadores mexeram na igreja, não tinha performance. Era conduzir a igreja em louvor e adoração. Então, pensa como a gente tem umas ideias totalmente equivocadas de louvor e adoração. Então a gente tem ideia do que é tradicional, então, o que é tradição local, meu irmão. Você aprendeu a fazer 30 anos desse jeito, isso não quer dizer que é bíblico. Você tem uma tradição de adorar a Deus, é tradição local. Isso muda de região para região. Nós temos que estar voltando sempre às Escrituras. Estou falando que vai mudança radical aqui na igreja, não, viu? Vai não? Porque tudo tem um... Porque as pessoas falam assim, Vila Alpes é muito moderna, data show um esboço, está o texto lá. Então, se é assim, vamos fazer o seguinte, vai ser o culto igual no Novo Testamento, na época de Jesus. Vão todo mundo para a gruta. Não é para a gruta, você está na pedra. Não pode usar microfone, que isso é inovação, hein? Não pode, porque isso é inovação. Tudo é inovação. Tudo é... Gente, não pode mudar a essência do culto. Aquilo que vai melhorar, potencializar a transmissão da palavra, um microfone, uma internet que manda para longe, um data show que imprime o texto lá sagrado, a essência não foi mudada, foi potencializada, foi melhorada. Vamos dar o melhor para Deus, fazer com excelência. Se não, faz do jeito que quiser. Toca um pianinho aqui daquele, tim, 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 tim. Vamos comprar o melhor que tinha aqui, ó. Melhor teclado, melhor bateria, porque é para Deus, essa é a ideia. E quando a gente não entender isso, a gente não entendeu o que é culto, louvor e adoração. E tem muitas coisas sendo... Se eu falar hoje para você no meio evangélico, vai estar longe, anos-luz. 500 anos, gente. 500 anos. O cristianismo nos primeiros 500 anos, depois que Jesus começou o ministério aqui, os apóstolos espalharam pelo mundo, ele se afastou muito do conceito bíblico de adoração. 1.500 anos depois, precisou de uma grande reforma. E hoje não tem dúvida, o meio evangélico é uma bagunça. Então eu falo assim, ó, a apresentação de teatro no culto. Não cabe, irmão. Danças, não cabe, irmão. Não cabe. Por isso que eu tento fazer de um jeito que a gente termina o culto, dá a benção, agora vamos fazer o teatro com as crianças, não tem problema. Falou amém, acabou o culto. Tem gente que adora prédio. Outro dia aqui teve um jogo de futebol, todo mundo fissurado, quem está ganhando, soltava um foco, todo mundo... Eu estava vendo, eu estava pregando aqui, eu estava percebendo. Terminou o culto, amém, meu irmão, dei a benção, acabou o culto, gente. Nós vamos para o salão social ou vamos ficar aqui, tanto faz. Isso aqui é um prédio como qualquer outro prédio, acabou o culto. Você fez o chamado. Santificou o coração, adorou com fidelidade, em conformidade com a palavra, entendeu? Consagrou o que você é e o que você tem. Amém, meu irmão. Intercedeu, pregou a palavra. Amém. Acabou o culto. Acabou o culto. Falei, pode pôr o jogo aí, vê quanto está passando aí. Problema nenhum. Mas pela nossa mentalidade formatada no tradicional, não no bíblico. Não tem nada a ver. Tradição é uma coisa bíblica. Bom, tradição na Bíblia invalida a palavra de Deus, geralmente. Nós temos que rever. A nossa vida pessoal está aberto. Por isso que eu falo com o pessoal do louvor. O Dida que eu ligo, né, Dida? Estive lá na loja dele um dia desse e falei, Dida, eu sou pastor, eu estou aqui, ó.
Eu quero dar todo apoio, quero que esse louvor seja uma bênção. Vai ser bênção. Nós vamos explodir, nós vamos comprar o melhor instrumento aqui, ó. Nós vamos pôr 3 teclados aqui, 4 baterias, nós vamos fazer bênção. Só que é o seguinte, irmão, eu sou responsável, entende? Então tudo que eu vou introduzir lá tem que passar por mim, não tem jeito, entendeu? Eu não vou falar não, eu vou sentar e vamos ver. Vamos junto, vamos fazer como o rei fez, ó. Chama o sacerdote, põe ordem na casa, gente. Foi o que ele fez. E o louvor se estabeleceu. E olha como que termina, gente. Coisa linda. Termina como é que termina lá no finalzinho do 29 para a gente encerrar. E aí, além dos holocaustos, em abundância, generosidade, consagração. Gente. Quem não foi tocar no coração, não adianta, rapaz. Se eu tirar dinheiro de uma pessoa que não foi tocada no coração, eu estou roubando ela. Agora, se ela foi tocada no coração, ela quer consagrar a Deus a vida dela, ela quer ofertar o melhor que ela tem, o tempo, o dinheiro, os recursos, os seus dons, os seus talentos. Isso é obra de Deus. Encerrando lá, eles deram a abundância aqui, ó. A abundância. E o que vai acontecer? Houve também a gordura, ofertas passivas, libações. Assim se estabeleceu o ministério da casa do Senhor. Um capítulo inteiro, gente. Ezequias e todo o povo se alegraram por causa daquilo que Deus fizera para o povo, porque subitamente se fez salvo. Percebe? Eles fizeram tudo, mas no final eles se alegraram porque aquilo era de Deus. Era Deus que estava pondo a mão ali, abençoando aquele culto agora fervoroso, com espírito em verdade. Glória a Deus. Deve ter sido um culto extraordinário. E o culto é restabelecido de novo. Aí, meu irmão, nós temos que fechar com essa perguntinha para você. Como é que está a nossa vida pessoal? Nosso culto, louvor, adoração pessoal. Como temos adorado o nosso Deus individualmente e comunitariamente? Temos que estar sempre, sempre, sempre aberto. Ah, mas 50 anos nós fazemos desse jeito aqui. É possível que tenha 50 anos errado, isso acontece. Eu acho que quando demora muito tempo fazendo a mesma coisa, observa. Você já entrou num ritual ali que você não sabe o que você está fazendo. Observa. Temos que ver a minha vida individual como é que está. Primeiro começa aqui. E minha vida comunitária sempre aberta. Então a igreja tem que estar sempre revendo. Muda aqui, mexe ali, não precisa ter medo, tem que estar sempre revendo. A ideia de reformar e voltar à forma original é sempre reformando. Como está a nossa convocação? Temos convocados de fora para se arrepender, temos usado uma linguagem que eles entendam, temos pensado além das 4 paredes, chamado adoradores que adoram espírito em verdade. Como que está a nossa confissão? Temos confessado os nossos pecados e abandonado, porque aquele que confessa e deixa alcançará a misericórdia. Aquele que não confessa, não prosperará. Não muda, não se arrepende. Então como é que está a nossa adoração? Nós temos procurado oferecer o melhor, temos sido criteriosos. E não é porque se faz há muito tempo, porque há 100 anos que eu conheço essa música, ou há 100 anos que eu faço desse jeito. Vamos lá, vamos estar sempre tirando e colocando. Tirando e colocando. Tem que ter vida. Água parada dá bicho. A igreja fica muito daquele jeitinho ali. Cuidado, tem alguma coisa errada. É a tradição. Isso é perigoso. Como é que está a nossa consagração, gente? Isso é real na sua vida? Deixa eu falar uma coisa para você, filho. Ó. Se não chegou nesse ponto, foi no final do culto, hein? Houve a convocação, a confissão, o perdão, a adoração. Pá. Se não está tendo isso, filho. Se você é uma pessoa que não estou falando de visitante, viu, gente? Visitante é visitante. Estou falando que assumiu o compromisso, fez um voto. Eu vou sustentar a obra de Deus, vou servir a Deus. Gente, se não há essa gratidão no coração, se você pensa 2 vezes antes de ofertar o seu dízimo, alguém diz assim, gente, se você pensar quem foi que te deu tudo que você tem, quem é o dono do ar que você respira, quem é dono de tudo, e um dia você vai voltar ao pó e o seu espírito vai voltar para ele. Você vai pensar que ele vai pedir só 10%. E para mim ainda questiona. Gente, eu tenho que rever minha vida com Deus. Eu não tenho dúvida, gente, isso é totalmente espiritual. É possível que eu ainda não tenha entendido o que é um verdadeiro adorador. Não estou falando nada dessa bagunça que acontece aí fora, de gente louca, fazendo loucura. Esquece isso. Volta para a palavra. Como está a sua vida de convocação, confissão, adoração e consagração? Vamos fechar os nossos olhos, vamos falar com Deus. Os irmãos virão à frente enquanto nós encerramos uma música final. Eu quero estar sempre aberto, gente. Eu não posso ter medo. Eu tenho que ter medo de fazer uma coisa errada e continuar assim, ó. Não, eu vou fazer assim até morrer. Aquela ideia, não, eu estou na religião que meus pais me deram. Cuidado, filha. Se Ezequias pensasse dessa maneira, eu vou adorar a Deus do jeito que a minha vozinha me ensinou. Não há 100, 200, 300 anos que a minha família faz assim. Cuidado, filho. É perigoso isso. Você tem que voltar individualmente para Deus e ver como você está adorando Ele, individual e comunitariamente. Vamos orar.
Ó Pai, obrigado porque o Senhor é um Deus que nos mostra a verdade. O Senhor tem um propósito na vida individualmente, Senhor. Cada um aqui, Senhor. O Senhor quer de nós verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade, Senhor. O Senhor quer que nós o adoremos com coração, com alma, com vontade, mudando, confessando os nossos pecados, transformação de vida. Ajuda-nos, ó Pai. E como comunidade, Senhor, que a nossa adoração realmente esteja cada vez mais em conformidade com a Tua Palavra. Possamos estar abertos a rever sempre, a mudar tudo que tiver que mudar. Ó Deus, nos dê essa graça, essa disposição do coração. E finalmente, Senhor, sonda o nosso coração. Se ainda estamos presos, ó Pai, pelas coisas dessa vida, pelo dinheiro, pelas coisas desse mundo, ó Pai, é possível que nós nunca conhecemos a verdade que nos liberta, Senhor. O Senhor toque aqui na vida do Teu povo, Pai. Transforme a vida do Teu povo e faz de nós, Senhor, verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém, Senhor.